Equações com exponenciais e logaritmos, princípios básicos. Eu vou mostrar nesta apresentação 3 princípios básicos para resolvermos equações com exponenciais e logaritmos e depois vou fazer um ou mais exemplos para cada um deles, ok? Então eu começo por mostrar a definição de logaritmo, que já servirá e muito útil para resolver equações. Reparem que se temos algo do tipo a elevado a x igual a y, vamos considerar que a nossa variável está aqui em expoente, é este x. Podemos então dizer que x é igual a logaritmo de y na base a, obtemos assim o valor de x e estamos apenas a aplicar a definição de logaritmo, ok? Bom, um outro princípio para resolver equações com exponenciais é este, uma igualdade de potências na mesma base. Se tivermos uma igualdade de duas potências na mesma base, podemos dizer então que os expoentes são iguais e aí, considerando então que a nossa variável andará aqui por estes expoentes também, podemos depois encontrar o valor da nossa incógnita, ok? E o mesmo se passa se tivermos uma igualdade de logaritmos na mesma base. Atenção, na mesma base, ok? Então podemos dizer que este x1 é igual a x2 nestas circunstâncias. Ao longo desta apresentação eu vou alertar para alguns perigos que existem na resolução de equações e, portanto, é importante que vejam até ao fim, porque estamos aqui numa apresentação de introdução à resolução de equações com exponenciais e logaritmos e podemos falar de pormenores importantes para depois resolvermos casos mais complexos, ok? Bom, então começando por exemplificar aqui este primeiro princípio básico, que tem a ver então com a definição de logaritmo. Vamos a um exemplo para ser mais intuitivo. Vamos considerar que eu tenho aqui 2 elevado a x igual a 3. Tenho aqui uma equação simples com exponenciais, portanto tenho aqui um exponencial, onde a variável está ali no expoente. Como é que nós podemos resolver então esta equação? Bom, aplicando diretamente a definição de logaritmo, podemos dizer logo que x é igual a logaritmo de 3 na base 2. Reparem, a base continua a base. Eu tinha aqui a base do exponencial era 2, a base do logaritmo é 2, a base continua a base, e o exponencial passa a logaritmo, e assim conseguimos obter o valor desta incógnita x que nós tínhamos. Depois o logaritmo de 3 na base 2, poderemos, se for esse o caso, se for do nosso interesse, fazer na calculadora, mas já está resolvido, isto é já um valor, ok? Logaritmo de 3 na base 2. Bom, e agora vou lançar aqui uma questão. Será que eu poderia escrever, neste caso, em vez de escrever x igual a logaritmo de 3 na base 2, poderia escrever logaritmo de 3 na base 2 igual a x? Bom, eu estou aqui a lançar uma questão que é óbvia, não é? A resposta é óbvia. Claro que sim, poderia escrever assim. Mas porquê é que eu estou a fazer esta comparação? Bom, pode ser um exemplo de boa prática escrever da forma como eu escrevi da primeira vez, ou seja, x igual a logaritmo de 3 na base 2. Reparem na diferença. Na primeira forma que eu escrevi, a incógnita continua no membro onde estava. E na segunda forma como está escrita, a incógnita passou para o outro membro, comparando com o membro onde ela estava inicialmente ali na equação. Bom, e isto pode ser perigoso nas inequações, ok? Como estamos a observar, se for uma equação não há problema algum e, portanto, escrever x igual a logaritmo de 3 na base 2 ou escrever logaritmo de 3 na base 2 igual a x é exatamente a mesma coisa. Mas esta segunda forma de escrever pode não ser uma boa prática se depois nas inequações não tivermos um cuidado especial, que é em trocar de sinal. Eu vou aqui exemplificar, ok? Vamos considerar que em vez de ter uma equação, tinha uma inequação. E em aulas futuras vamos ainda abordar a resolução de inequações, mas fica já o aviso, porque já sabem o que é uma inequação, não é? Então suponhamos que tínhamos 2 elevado a x maior do que 3. Bom, neste caso, se tivéssemos 2 elevado a x maior do que 3, se eu resolvesse desta forma, mantendo portanto, a variável onde está, no membro onde está, ficando aqui no primeiro membro, poderia aplicar o mesmo conceito que apliquei ali na equação e dizer que x é maior que o logaritmo de 3 na base 2. Bom, isto aqui estaria correto, ok? Eu vou assinalar aqui com certo. Isto estaria correto. No entanto, se eu escrevesse, portanto, vou então escrever aqui nesta forma, ou seja, escrevia logaritmo de 3 na base 2 maior do que x. Aqui já estaria errado, ok? E por isso é que eu estou a fazer esta comparação, para vos alertar que se têm o hábito de, ao resolver estas equações simples, a variável mudou de membro, então nas inequações tenham esse cuidado, porque se estamos a trocar de membro, então tinha de trocar aqui também
o sinal da inequação, ok? Não podemos fazer esta troca assim de qualquer forma. Bom, fica então este alerta. Para as inequações devemos ter esse cuidado da forma como escrevemos, portanto, esta passagem, digamos, utilizando a definição de logaritmo, na forma como escrevemos, devemos ter algum cuidado para aplicar nas inequações, ok? Bom, terminando aqui só com mais um exemplo. Neste caso vou colocar agora a variável num logaritmo. Se tivermos, por exemplo, o logaritmo de x na base 2 igual a 3. Bom, este é um caso também simples de resolver. Então, estamos a falar dos casos básicos, ok? Recorrendo à definição de logaritmo. Se nós temos o logaritmo de x na base 2 igual a 3, aplicando a definição de logaritmo, podemos dizer que x é igual a 2 ao cubo, ok? Reparem, a base continua base, ou seja, o logaritmo passou a exponencial, a incógnita manteve-se no mesmo membro, e isto poderá então ser uma boa prática pelas razões que falei acima, e a base continua base, só que passou a ser uma base de um exponencial quando era a base de um logaritmo, ok? E neste caso daria então x igual a 8. Bom, fica então este pequeno alerta aqui para este princípio básico, que é então a resolução de equações aplicando a definição de logaritmo, e esta é uma situação que nós devemos procurar nas equações. Claro que elas não nos serão apresentadas logo nesta forma, esta será, digamos, uma parte final onde nós queremos chegar, porque depois já sabemos que se chegarmos a uma forma deste tipo ou deste, temos seguimento a dar, aplicamos a definição de logaritmo e obtemos então a nossa variável, e portanto, quando estamos a resolver equações, um dos objetivos pode ser tentar chegar a estas formas, ok? Estas formas básicas para aplicarmos a definição de logaritmo. Já agora, deixo um alerta e eu vou exemplificar isso a seguir. Nestes princípios que eu tenho aqui a seguir, nós podemos também aplicar a definição de logaritmo, ok? Como eu vou mostrar então já de seguida. Então, vejamos aqui um exemplo para uma igualdade de potências na mesma base. Suponhamos que temos, por exemplo, 2 elevado a x igual a 4 elevado a x. Vou colocar aqui um x mais 1, só para não ser tudo igual, ok? Estou agora aqui a inventar equações não muito complexas. Estamos numa fase de introdução. Vamos supor que tínhamos então 2 elevado a x mais 1 igual a 4 elevado a x. Bom, nós olhamos para esta equação e, tal como eu vou resolver daqui a pouco, eu poderia também aqui aplicar a definição de logaritmo, como fiz antes. Mas também posso, e pode ser mais fácil, visualizar aqui uma igualdade de duas potências na mesma base. É certo que neste caso eu ainda não estou a ver uma igualdade de duas potências na mesma base, porque aqui tenho base 2 e aqui tenho base 4. Mas nós vemos logo, bom, é fácil escrever o 4 em função do 2. 4 é 2 ao quadrado. Então poderíamos optar por fazer o seguinte. Tentar procurar uma tal igualdade de duas potências com a mesma base, ou seja, aqui vou manter 2 elevado a x mais 1 e vou passar este 4 para 2 ao quadrado e depois elevado a x. E trabalhando aqui com as fórmulas das potências, ficava com 2 elevado a x mais 1 igual a 2 elevado a 2x. Portanto, a potência da potência, posso multiplicar este 2 com este x, fica ali 2x. E agora posso então dizer, com base aqui neste princípio, que x mais 1 é igual a 2x. Ok? E agora resolvemos a equação normalmente e estará resolvido. Portanto, x menos 2x igual a menos 1. X menos 2x dá menos x igual a menos 1. X igual a 1. Bom, como eu disse há pouco, reparem que esta questão de visualizarmos uma igualdade de duas potências na mesma base pode simplificar a situação, ok? A resolução. Mas poderíamos também ali aplicar então vou escrever até aqui novamente a equação, aplicar o tal princípio que falei há pouco, que se baseia na definição de logaritmo. Reparem, eu aplicava aqui neste caso, aplicava então esta definição, iria dizer o seguinte, ficaria com x mais 1 igual a logaritmo do que está aqui neste membro, que é 4 elevado a x, na base que eu tinha ali, na base 2. Ok? E depois fazia o seguinte, x mais 1, aplicava aqui algumas propriedades dos logaritmos. Reparem, este x vem então cá para trás a multiplicar, estou a aplicar aqui uma propriedade dos logaritmos. Ficava com um logaritmo de 4 na base 2,
Este logaritmo de 4 na base 2 vai dar 2, e até podemos aplicar uma outra propriedade dos logaritmos, que é visualizar aqui este 4 como 2 ao quadrado, aqui na base 2, e praticamente estamos já com uma equação equivalente à que temos ali daquele lado. Este 2 passa também para trás a multiplicar, fica aqui 2x, e ficamos com o logaritmo de 2 na base 2, mas o logaritmo de 2 na base 2 dá 1, então ficamos com x mais 1 igual a 2x vezes 1, que é 2x. E reparem que o que eu tenho aqui é igual ao que tenho aqui, e portanto seguia a resolução da equação e ia dar na mesma x igual a 1, ok? Bom, e agora vamos então fazer um exemplo aqui e alertar aqui para um perigo muito importante nas equações com logaritmos, ok? Bom, uma das questões que devem ter muito cuidado ao resolver equações ou inequações com exponenciais ou logaritmos é verificar as condições de domínio que poderemos ter para trabalhar. Só nos interessa resolver uma equação, portanto, no determinado domínio de existência dessa equação, que é para garantirmos que as soluções que vamos obter, portanto, estão nesse domínio. E, portanto, quando as soluções só são soluções se substituídas na equação inicial derem algo verdadeiro. E por isso não podemos estar a obter algo impossível, ok? Quais são as condições de domínio que conhecemos? Já foram apresentadas em vídeo anterior. Os denominadores, as raízes de índice par, logaritmos e tangentes. Bom, no caso, eu vou fazer aqui um exemplo para uma equação que tenha, então, logaritmos. Por exemplo, o logaritmo de x ao quadrado igual a logaritmo de x. Bom, uma equação aqui também simples. Este logaritmo, eu não estou a colocar então aqui base nenhuma, é como se fosse base 10, ok? Bom, reparem que é uma equação simples e eu vou resolvê-la primeiro sem ter o cuidado de estudar o domínio, para perceberem que há uma das soluções que não nos interessa e para perceberem a importância de estarmos atentos ao domínio, ok? Aliás, isso deve ser feito logo numa fase inicial. Devemos estar sempre atentos a isso, mas só para perceberem o perigo, eu vou então resolver como se não estivesse atento ao domínio, ok? Então o que é que eu poderia fazer neste caso? Eu já tenho uma igualdade de dois logaritmos na mesma base, poderia dizer que x ao quadrado é igual a x, com base aqui neste princípio que podemos aplicar, ok? Então, e agora resolvia esta equação, é uma equação do segundo grau incompleta, posso passar tudo aqui para o primeiro membro, é incompleta, poderemos em alternativa à forma resolvente, podemos colocar x em evidência e aplicar a lei do anulamento do produto. Então, x em evidência fica x menos 1 igual a 0. E agora fazemos então a lei do anulamento do produto. X igual a 0 ou x menos 1 igual a 0. E aqui ficamos com x igual a 0 ou x igual a 1. Bom, mas há uma destas soluções que não é solução da equação. Porquê? Porque se substituída na equação dá algo impossível. Por exemplo, já estão a ver este 0. Se eu substituir aqui logaritmo de 0 não existe. Isso dá erro. E, portanto, este resultado que eu aqui obtive, x igual a 0, não é solução desta equação. Então devemos ter o cuidado no início sempre de determinar o domínio, ok? Devemos estar atentos a isso. Olhamos para a equação e vemos que condições de domínio temos ali a trabalhar. Neste caso, x pertence a r, tal que temos dois logaritmos, então vamos trabalhar as condições dos logaritmos. O que está dentro de um logaritmo tem que ser maior do que 0, ou seja, x ao quadrado, que é o que está dentro deste logaritmo, tem que ser maior do que 0 e este x, que está dentro deste logaritmo, tem que ser maior do que 0. Okay? Bom, devemos depois trabalhar estas condições que aqui temos. Reparem, x ao quadrado maior do que 0. Qualquer valor real satisfaz esta condição, excepto 0. Porque 0 ao quadrado não dá maior do que 0. Mas qualquer número positivo ou negativo satisfaz esta condição. Reparem que está ao quadrado, vai dar sempre maior que 0, mesmo que o x seja um número negativo. Portanto, aqui vamos obter r exceto 0, ok? A intersetar com o conjunto de solução que vai surgir daqui, x maior que 0, mas está resolvido, não é? X maior que 0 dá r mais, ou de 0 aberta mais infinito. Bom, e isto dá, esta interseção, dá r mais, que é o nosso domínio, ok? Que pode ser traduzido aqui na equação por esta condição. Eu deveria trabalhar então o seguinte, x ao quadrado igual a x, e o x tem que ser então maior que 0, que é o que resultou aqui da minha condição de domínio. Portanto, o x tem que ser maior que 0, o x tem que ser maior que 0, x tem que ser maior que 0,
E ao fazer então esta interseção, aqui no final, eu tenho as soluções, os resultados que eu obtive da equação, mas vou intersetar com o domínio x maior que 0 e vejo que esta então não é a solução, ok? Porque não está ali não é maior do que 0. Bom, e então a solução é só 1. Portanto, espero que com este exemplo simples tenha sido claro que a importância de estarmos atentos ao domínio da equação ou da inequação é extremamente importante para não estarmos a dar soluções erradas ou em escolha múltipla, a sermos iludidos numa resposta que não será a correta, ok? Bom, então fico por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.